Shalom! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Gente, a história de hoje, ela é assim perturbadora, porque assim, imagina você ter 14 anos de idade, você tá dormindo e de repente uma pessoa te acorda com uma faca no seu pescoço e te ameaça o tempo inteiro dizendo que se você gritar ou chamar atenção, a sua família inteira vai morrer e de repente essa pessoa te leva pra fora de casa e você só é encontrada 9 meses depois. Pois é, essa é a história de Elizabeth Smart. Então já se inscreve no canal, deixa seu like no comecinho do vídeo que vai me ajudar muito na divulgação e bora pro caso. Elizabeth Ann Smart nasceu no dia 3 de novembro de 1987 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ela é filha de Edward e Lois Smart. Ela possui 4 irmãos e uma irmã, e ela é a segunda filha mais velha. Sua família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles eram profundamente religiosos e seguia princípios morais rigorosos. Smart frequentou a Bryan Middle School e a Style School. No dia 5 de junho de 2002, a Elizabeth é acordada no meio da noite, acho que era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e uma pessoa está do lado da cama dela com uma faca apontada ao seu pescoço, dizendo para ela se levantar. E a todo momento essa pessoa estava ameaçando ela de que se ela fizesse barulho ou chamasse atenção, ele iria matar toda a sua família. Neste tempo, a irmã dela acordou, que ela dividia quarto com a irmã de 9 anos, a Mary Catherine, e ela acordou, ela viu toda a cena, mas ela fingiu que estava dormindo, porque obviamente ela estava com medo. Ele ameaça o tempo inteiro ela, né, e eles saem da casa, mas em nenhum momento ela tinha visto o rosto dele ainda. E quando eles já estão fora da casa, ela olha para ele e o reconhece. Como assim, Bruna? Há aproximadamente 7 meses atrás, ela estava com a sua mãe andando pelo centro da cidade e ela viu um sem-teto pedindo esmolas, pedindo ajuda. E a mãe dela deu um dinheiro para ele e ofereceu ajuda, que se ele fizesse alguns reparos lá na casa dela, ela o recompensaria, né? Ela o pagaria. E assim foi feito, né? Ele foi para casa dela, trabalhou por alguns dias e foi embora. Foi quando ele planejou o sequestro dela. Enquanto eles caminhavam até o cativeiro, ele a todo momento falava que ela deveria ser grata porque ela era abençoada pelo que estava acontecendo com ela. Quando eles chegaram até o local, a Elizabeth relatou que ela é recebida por Wanda Berze, a esposa do seu sequestrador. Sim, ele era casado. Ainda de acordo com o depoimento dela, ela diz que quando ela chegou, a Berze rapidamente já foi arrumando ela, né, como se ela fosse sair para algum lugar. Mas não, eles fizeram uma cerimônia para casar o Mitchell com a Elizabeth. E você acha que para por aí? Não para, não. Além dela ter sido tirada da própria casa, levada por um cara que a família acolheu, ela foi forçada a casar com ele em uma cerimônia montada por eles. Foi aí que começou as séries de estupro consecutivos. Foram meses sendo estuprada todos os dias. Eu só consigo imaginar o horror que essa menina passou. O Mitchell dizia que era um anjo e contou para Elizabeth que ele era tipo um rei davídico. Segundo ele iria aparecer de verdade em 7 anos, seria apedrejado por uma galera e depois ficaria 3 dias morto na rua e depois ressuscitaria para lutar contra o anticristo. Segundo ele, ela era só a primeira de muitas virgens que ele iria sequestrar para acompanhar ele nessa luta contra o anticristo. Ele não era louco, ele era um doente mental. A Elizabeth permaneceu por longo 9 meses em cativeiro e ela estava apenas alguns quilômetros da casa dela. Na verdade, ela chegou a sair algumas vezes de casa, só que ela saía acompanhada do Mitchell e da Barzi, mas ela saía disfarçada. Eles colocavam bastante roupa nela, colocavam um lenço para que ninguém percebesse realmente. Durante meses ninguém percebeu. Lá para agosto começou o frio e eles estavam em cabanas, né? Então, para fugir desse frio, ele planejou ir para a Califórnia.
E antes disso, ele simplesmente pensou em ir para uma biblioteca para ler alguns livros, e ele foi com as duas. Chegando lá, uma pessoa a reconheceu e ligou imediatamente para a polícia. E em poucos minutos a polícia já estava lá e a abordou, perguntando se ela era a Elizabeth Smart. Ela ficou quieta, ela ficou sem reação e rapidamente o Mitchell disse que não, que ela era filha dele. Então o policial pediu para ela tirar o véu, né, que ela estava vestindo, ou sei lá o que ela estava tampando o rosto dela. E rapidamente o Mitchell falou que não, que era a religião deles e ela não podia fazer isso. Então o policial respeitou, a menina não falou nada. Ele disse posteriormente que ela estava aparentemente calma. Então ele foi embora. Depois disso, ela ainda documentou que ela ficou com muita raiva dela por não ter feito nada, que ela estava a um passo de sair daquilo tudo, mas que ela deixou a oportunidade passar e que ela não sabia se essa oportunidade voltaria. Então, depois que isso tudo passou, eles conseguiram ir para a Califórnia, onde ela ficou mais um tempo em cativeiro. E o tempo todo ela era abusada, ela chegou a comer lixo e ele a drogava, ele dava bebidas alcoólicas para ela. Eu imagino que foi extremamente difícil e doloroso esses meses para ela, que com certeza pareciam anos. E para não chamar atenção, né, eles viviam de um lugar para o outro o tempo inteiro e na maioria das vezes era no meio da noite para que não chamasse atenção. Durante essas idas e vindas, o Mitchell falou que já não era mais o suficiente, que ele queria uma nova mulher, então ele planejou sequestrar a prima da Elizabeth. E quando ele foi para este sequestro, ele tentou entrar na casa, mas uma pessoa escutou, ligou a luz, então ele desistiu, graças a Deus. A irmã de Elizabeth, a Mary Catherine, ela tentava se lembrar o tempo todo de alguma coisa que pudesse ajudar a encontrar a irmã. E no dia 12 de outubro de 2002, ela lembrou da voz do sequestrador e ela foi até o pai dizer que o sequestrador era aquele sem-teto que eles haviam ajudado anteriormente. E ela disse que ela tinha certeza que era ele, que ela reconheceu a voz. Imediatamente, eles foram até a delegacia para relatar o que a criança havia dito. A polícia já tinha alguns suspeitos, então meio que eles não deram muita bola e diz que podia ser a imaginação de uma criança. Após entrar em conflito com as autoridades, a família tornou público um retrato falado do Mitchell e mesmo a polícia e as investigações tendo minimizado essa situação, uma mulher se apresentou para dizer que aquele homem era o irmão dela. E um enteado do Mitchell, que era filho de uma mulher que ele já havia sido casado anteriormente, ele também disse que reconheceu ele pelos retratos falados. De volta a Salt Lake City, no dia 12 de março de 2003, o Mitchell foi flagrado com uma mulher e uma garota por dois casais diferentes que tinham visto fotos de Mitchell no noticiário. Elas estavam disfarçadas com uma peruca cinza, óculos escuros, véu e camiseta enrolada na cabeça. Ambos os casais relataram o reconhecimento de Mitchell ao departamento de polícia, que imediatamente enviou policiais ao local. Quando questionada, a Smart disse aos policiais que seu nome era Augustine. No entanto, ela foi reconhecida como Elizabeth Smart durante o interrogatório pelos policiais, que a resgataram e prenderam Mitchell e Bears. Devido a atrasos, avaliações mentais e audiências de competência, levou quase 8 anos para que Bears e Mitchell fossem levados a julgamento pelo sequestro de Elizabeth. Em novembro de 2009, Bears se declarou culpada do sequestro e transporte ilegal de menor em um acordo com os promotores. Como parte do acordo, Bears também concordou em cooperar no caso contra seu ex-marido Mitchell. Bears entrou com pedido de divórcio em novembro de 2004, segundo uma fonte. Em troca de sua confissão de culpa e cooperação, Bears foi condenada a 15 anos de prisão federal. Ela disse que sente muito pelo que aconteceu a Elizabeth e disse também que espera que ela encontre perdão no coração dela. O julgamento de Mitchell começou em novembro de 2010 e sua defesa tentou argumentar que ele não era culpado por insanidade,
mas foi considerado competente para ser julgado. Em dezembro de 2010, ele foi considerado culpado de ambas as acusações e condenado em maio de 2011 a 2 penas de prisão perpétua em prisão federal. Bersey foi libertada da prisão em 19 de setembro de 2018 e iniciou 5 anos de liberdade supervisionada federal. Ela foi inicialmente colocada em uma casa de recuperação antes de se mudar para um apartamento em Salt Lake City. Mas recentemente, em maio de 2025, ela foi presa novamente por ter violado a sua liberdade condicional, porque ela foi vista andando por parques da cidade, o que lhe é proibido por causa do seu status de criminosa sexual registrada. Ela foi libertada posteriormente por ordem judicial, só que ela será supervisionada. Enquanto Bersey foi liberada mais cedo da prisão, Mitchell cumpre pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional desde que foi condenado em 2010. Mitchell está atualmente detento na penitenciária dos Estados Unidos em uma prisão federal de segurança máxima em Indiana. Depois de seu sequestro, a Elizabeth fez várias entrevistas, apareceu na televisão diversas vezes, fez livros e hoje ela está casada e com filhos e ajudando a pessoas que foram sequestradas e abusadas, enfim, o trabalho dela é lindo. E tem no Google, caso vocês queiram ver. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, comentem para mais casos e compartilhem com os amigos. Um grande beijo, shalom e até a próxima!